As conquistas tecnológicas dos nossos ancestrais foram excelentes, mas muitas vezes eles não recebem crédito suficiente por elas. Haviam coisas que nossos ancestrais podiam fazer apenas com tijolos e pedras no passado que lutaríamos para replicar nos dias de hoje, ou simplesmente não poderíamos fazê-lo. Surge em minha mente a pergunta: e se parte dessa tecnologia ancestral incrível foi perdida? Na verdade, não estou sozinho nesse pensamento, afinal muitas pessoas se sentem da mesma maneira, e você talvez se junte a nós, depois de assistir a este vídeo. Você tem que percorrer um longo caminho para fora do comum para encontrar um antigo e misterioso local chamado Naupahuaca, no Peru. No meio de uma ravina quase vertical nos Andes, há uma caverna na encosta da montanha. O propósito da estrutura não é claro, mas acredita-se que seja um trono megalítico de alguma forma esculpido com precisão impecável de um único pedaço de pedra azul. Alguns historiadores e arqueólogos notaram que se parece um pouco com a cruz andina, que é um símbolo importante no contexto da cosmologia inca. A parte mais misteriosa da estrutura é encontrada atrás, onde uma porta falsa foi esculpida na rocha. É desconcertante pensar em como a porta foi esculpida de forma tão limpa e precisa na pedra. Os métodos usados para isso ainda são desconhecidos, e para tornar as coisas ainda mais misteriosas, as encostas da estrutura estão quase exatamente no mesmo ângulo que as encostas da Grande Pirâmide de Gizé, com uma precisão de meio grau. O fato de a entrada não levar a lugar nenhum inspirou lendas de que se trata de um portal para outra dimensão. Mas, pode ser que seja apenas um pensamento fantasioso. Quando Virginia Max e Wallace Lane vagaram no leito seco de um lago perto das montanhas da Califórnia em 1961, tudo que eles realmente queriam encontrar eram algumas pedras para vender em sua loja de presentes. Em vez disso, eles encontraram um artefato que confundiu arqueólogos e historiadores. Conhecido como o artefato de Coso, e que consiste em uma vela de ignição de 1920 dentro de uma casca de óxido de ferro. Ok. Não há mistério sobre de onde veio a vela de ignição, é um dos milhares que foram fabricados durante a década de 1920, o problema é a casca de ferro que a envolve, que tem 500 mil de anos. A casca foi formada em torno da vela de ignição e, portanto, a lógica nos diz que a vela deve estar dentro dela há 500 mil anos. Acho desnecessário dizer que isso é impossível, mas alguns cientistas dizem que a camada de óxido de ferro cresceu mais rápido do que o normal por causa de minerais porosos interagindo com a vela de ignição de metal. Mas, a evidência disso é instável. Na melhor das hipóteses, provavelmente não é a confirmação definitiva da viagem no tempo que algumas pessoas afirmam ser, mas é definitivamente uma anomalia intrigante. Nossas perguntas sobre tecnologia antiga não estão limitadas à Terra, alguns deles são literalmente fora deste mundo. Em 2016, um estudo de 3 anos sobre o que foi apelidado de estrutura do buraco da fechadura na superfície de Marte, foi concluído por George Haas e seus colegas de equipe no Instituto Sidônia. É altamente improvável que tenha sido criado pela erosão natural, o que significa que teria que ser artificial. Uma conclusão aparentemente impossível de se tirar sobre qualquer coisa na superfície de Marte. Também parece ter mais do que uma semelhança passageira com o tipo de túmulo de fechadura que você encontrará em Kofun, no Japão. Tais estruturas foram construídas no início do século V. Não estou nem por um momento sugerindo que havia humanos ou alienígenas fazendo viagens regulares entre o Japão e Marte naquela época, mas é no mínimo estranho que o mesmo design apareça em ambos os lugares. Muitos cientistas contestam as descobertas do Instituto Sidônia, mas permanece o fato de que a perfeição geométrica da forma não é consistente com nada que possamos chamar de natural. Nosso próximo quebra-cabeça científico se esconde à vista de todos no Egito. Em todos os monumentos antigos do país você encontrará furos perfeitos, que tendemos a ignorar, já que hoje podemos criá-los sem grande dificuldade. Contudo, deveria ter sido impossível para pessoas que viveram 2000 anos atrás. Na região de Abu Ghorab, você encontrará centenas de exemplos de buracos desse tipo. Muitos dos quais foram perfurados em vários centímetros de granito sólido. Para repetir tal operação hoje precisaríamos de uma furadeira hidráulica e mesmo assim teríamos que usar uma ponta de diamante para garantir que a ferramenta pudesse penetrar na rocha. O que não era uma opção para esses antigos trabalhadores egípcios e na verdade não temos ideia de que tipo de ferramentas eles poderiam ter usado para essa tarefa. Eles certamente não deixaram nenhuma marca de ferramenta nas laterais dos buracos que são quase impossivelmente lisos. Historiadores nos dizem que as únicas ferramentas usadas na confecção dessas estruturas foram pedra, madeira e serras de cobre, e é consenso que nenhuma delas teria sido eficiente para essa tarefa.
É por isso temos que nos perguntar, como foram feitos? Infelizmente, os cientistas ainda não têm uma resposta. Você teria que voar alto no céu, acima da região turística no Cazaquistão, se quisesse ver nosso próximo mistério com seus próprios olhos. São uma série de enormes formas geométricas gravadas no deserto comparável às famosas linhas de Nazca no Peru e talvez até superando-as em termos de tamanho e complexidade. O arqueólogo Dmitry Day foi o primeiro a observar as formas usando imagens de satélite do Google. Quando vistas do nível do solo, as formas são uma coleção indistinguível de montes de terra, mas de um ponto de vista aéreo elas se tornam cruzes, círculos, quadrados e linhas que variam em tamanho entre 60 e 430 metros e estão espalhados por uma área de 6.400 metros quadrados. Os arqueólogos acreditam que eles foram feitos há cerca de 8.000 anos. A quantidade de trabalho envolvida na criação dessas formas teria sido enorme, assim como o nível de comunicação e coordenação necessários para garantir que eles fizessem formas coerentes. Como alguém era capaz de fazer isso quando não era possível ver a imagem completa de cima é inexplicável. Talvez mais importante seja a questão de por que alguém faria isso quando não teria como apreciar o produto acabado. A possibilidade de um ser humano voar só foi alcançada no século XX, ou pelo menos é nisso que sempre fomos ensinados a acreditar, mas é possível que a verdade pode ser um pouco mais difícil de engolir. Bem-vindo ao conceito de vimanas, antigas carruagens indianas que supostamente subiram ao céu cuspindo fogo e água enquanto avançavam. Seria fácil descrevê-las como uma farsa antiga se as referências a eles não aparecessem em tantos textos escritos independentemente um do outro. São mencionados pelo mesmo nome em textos hindi e em sânscrito, que datam de 3.500 anos. Mas a descrição detalhada deles vem do Veda, que diz que o interior dos navios voadores continha 12 pilares, uma roda, um painel de controle e 300 pontos de pivô articulados. Outro texto conhecido como Ramayana explica que a propriedade dos vimanas era limitada à classe dominante, corroborada pelos textos do Mahabharata. Não há evidência direta de que um único vimana já existiu, mas por que tantos escritores antigos falam deles como se os tivessem visto com seus próprios olhos? Todo mundo sabe o que é um canivete suíço. Essa multiferramenta foi item padrão no exército suíço, contudo não foram os suíços que a inventaram. Essa honra, assim como de tantas invenções importantes no mundo hoje, vai para os antigos romanos. A resposta romana ao canivete suíço foi descoberta em um sítio arqueológico na costa mediterrânea em 2019. Os arqueólogos responsáveis pela descoberta dizem que o item foi produzido durante o início do século III, e apresenta uma faca, um garfo, uma colher, uma espátula e um palito de dentes. Baseado nisso, provavelmente era mais usado por soldados preparando e comendo refeições do que para atacar inimigos, embora a faca obviamente fosse útil a esse propósito. O fato de a faca ser feita de prata, ou em vez de um outro metal barato, sugere que ela pertenceu a um oficial de alto escalão. Como apenas um exemplar foi encontrado, não sabemos se era um item comum ou se este é um objeto único, possivelmente inventado pela mesma pessoa que o usou. Se fosse o caso, eles estavam por volta de 1.500 anos à frente de seu tempo. Nosso próximo artefato está envolvido em tantos mitos e lendas que quase não sabemos por onde começar com sua história de origem. Esta é a taça de Pitágoras, que também é conhecida como taça de Tântalo. A história mais comumente contada é que foi inventada pelo lendário gênio Pitágoras de Samos, como forma de evitar que seus trabalhadores se embriaguem no trabalho. O recipiente funciona da mesma forma que qualquer outro, contanto que esteja cheio até o ponto correto, mas qualquer coisa além disso resulta em todo o conteúdo sendo expelido do fundo do copo e provavelmente por toda a pessoa que o segura. O copo contém um tubo em forma de U, escondido em seu centro. Quando o copo se enche, a pressão líquida se acumula dentro do tubo até não aguentar mais, e despeja tudo para fora da base. Isso provavelmente teria sido muito engraçado de assistir e poderia ter sido criado somente como uma piada, em vez de uma forma de manter os trabalhadores relativamente sóbrios. Pode inclusive não ter nada a ver com Pitágoras, mas o nome do filósofo de 2600 anos está ligado a ele de qualquer maneira. Já cantamos louvores aos antigos romanos algumas vezes neste canal e agora vamos fazê-lo novamente. Vamos dar uma boa olhada na taça de Licurgo. É verde ou é vermelha?
Na verdade, são as duas cores e depende de que ângulo você olha, e de que direção a luz que o atinge, criando um efeito visual impressionante. Isso ocorre devido ao fato de que partículas microscópicas de ouro e prata foram adicionadas durante a etapa de fabricação do vidro. As partículas têm apenas 50 nanômetros de diâmetro e, portanto, podemos dizer que os romanos inventaram a nanotecnologia, pois cada partícula é 1000 vezes menor que o grão médio de sal. Não temos ideia de como os gênios romanos responsáveis pela invenção dessa taça foram capazes de criá-la, já que eles certamente não tinham um microscópio 1600 anos atrás. As chances das partículas entrarem na mistura por acidente são irrelevantes. Então, quem fez este lindo vidro decorativo sabia exatamente o que estava fazendo. Os seres humanos fabricaram alumínio pela primeira vez há 2 séculos. Queremos que você tenha isso em mente ao examinarmos nosso próximo artefato incrível, que foi encontrado na Romênia em 1973. Como a Romênia era um país comunista e secreto naquela época, não foi conhecido pela comunidade científica até recentemente. O artefato, que parece ter sido moldado e projetado por mãos humanas, é uma anomalia total. É feito de alumínio, mas também tem 250 mil anos. Com base em sua forma e design, parece ter sido parte de um machado. Mas, não havia ninguém fazendo machados 250 mil anos atrás, e mesmo que houvesse, eles não fariam com esse material. As descobertas do laboratório romeno ao analisar o material foram tão surpreendentes, que eles o levaram para outro laboratório na Suíça para confirmação e, surpreendentemente, os cientistas suíços obtiveram os mesmos resultados que seus colegas romenos. O que não surpreende é que os teóricos da conspiração afirmam que o artefato é um pedaço de uma espaçonave alienígena, deixado para trás depois de uma visita à Terra no passado distante. Talvez eles estejam certos, embora seja muito mais provável que os cientistas romenos encontrem uma explicação melhor. O pilar de ferro de Delhi seria um exemplo de trabalho em aço que estava mais de 1000 anos à frente de seu tempo, ou somente um feliz acidente? Cientistas nunca foram capazes de concordar sobre a resposta a essa pergunta, e é possível que nunca o façam. O que pode ser dito com certeza é que o pilar permaneceu orgulhosa e resolutamente livre de ferrugem em Delhi, na Índia, por mais de 1500 anos. Toda a superfície do monumento, de quase 7 metros de altura, é revestido por uma camada incrivelmente fina de um material que protege o ferro por baixo da exposição ao oxigênio, o que resultaria na formação de ferrugem. Como uma tarefa tão tecnicamente complexa poderia ser realizada pelos fornos de carvão primitivos de 1500 anos atrás? Os cientistas acreditam que pode ter sido um evento estranho causado pela mistura de ferro, com cal de escória e ar úmido enquanto esfriava, pois as pessoas que o fizeram não teriam ideia de que o revestimento à prova de ferrugem existisse e eles teriam visto isso como um milagre. Levou vários séculos para alguém inventar uma forma deliberada de proteção contra a ferrugem, então ou os indianos tinham um segredo ou nunca pretenderam realmente proteger o pilar contra a ferrugem. A inscrição de Shub-Borog é composta por apenas 10 letras que não deixam muito espaço para que se crie um mistério duradouro. Indiferente a isso, ele já dura vários séculos. Esculpido no monumento de Shepherd's, em uma mansão em Shub-Borog, na Inglaterra, o monumento em si é um artefato interessante que apresenta um relevo baseado em uma pintura de Nicholas Poulsen, criada em 1763. Mas, por razões desconhecidas, foram adicionadas as letras U, S, V, A, V, estando logo abaixo as letras D e M, que não são numerais romanos e não correspondem a nenhum código antigo conhecido. A maioria dos acadêmicos acredita que o texto é uma mensagem codificada, mas que ninguém conseguiu desvendar. Nem mesmo o grande Charles Dickens, que já aplicou sua mente para resolver a questão, não conseguiu encontrar uma solução. Talvez o escultor fosse apenas um brincalhão, e sendo esse o caso, temos certeza que ele ficaria feliz em saber que as pessoas ainda estão intrigadas com o código que inventou, quase 250 anos depois de sua morte. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Depois disso, aproveite para assistir outros vídeos do canal que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir, e te vejo na próxima. Até mais!